Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a calcular as tensões normais em uma seção transversal, ok? Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, a estrutura que a gente vai trabalhar é esse pilar aqui, tá? É um pilar com uma seção transversal em forma de T, tá bom? E as dimensões dessa seção transversal estão expostas aqui, está tudo em centímetro, e esse pilar, né, está submetido aos seguintes esforços. A uma força normal de compressão de 50 kN, um momento fletor em torno do eixo X de 20 kN vezes metro, e a um momento fletor em torno do eixo Y de 30 kN vezes metro, ok? Então vamos lá, aqui está o centro de gravidade já, né, que eu já marquei aqui, definido aqui com 15 centímetros em relação a X e 15 centímetros em relação a Y. Só chamar a atenção aqui, ó, o nosso eixo, quando eu fiz o eixo que eu usei para calcular o centro de gravidade, tem a sua origem aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Esse zero aqui. Ok, então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a posição do centro de gravidade da nossa seção transversal. A gente já tem um vídeo no canal ensinando detalhadamente como faz isso, então eu só deixei o cálculo aqui para vocês fazerem, né, e conferirem aí o cálculo, mas não vamos perder tempo explicando uma coisa que já tem um vídeo aí explicando tudo direitinho. Então, quem não lembrar como faz isso, quem não lembra, basta olhar esse vídeo, ok? Então, só chamando mais uma vez a atenção para onde está a origem do nosso eixo quando eu calculei aqui o centro de gravidade, tá? A posição do centro de gravidade. Ok. E a gente passa para o segundo passo, que é o cálculo dos momentos de inércia da nossa seção transversal, tanto em relação ao eixo X quanto em relação ao eixo Y. O que isso quer dizer? O que é o momento de inércia em relação ao eixo X? Quando a gente fala isso, quer dizer que a gente está olhando para a nossa seção transversal com o nosso X na horizontal, tá? E quando a gente calcula o momento de inércia em relação ao eixo Y, quer dizer que a gente está olhando para a nossa seção transversal com o eixo Y na horizontal, tá? Então a gente estaria olhando aqui de lado aqui para a nossa seção transversal, ok? Então, isso aqui, o cálculo do momento de inércia, está no mesmo vídeo que eu já ensinei a calcular o centro de gravidade de uma seção transversal. Inclusive, eu ensino a calcular o momento de inércia pelo método da integral e pelo teorema dos eixos paralelos, ok? Então, aqui eu usei o teorema dos eixos paralelos para fazer esse cálculo e calculei tanto o momento de inércia em relação a x quanto o momento de inércia em relação a y. O cálculo dele está aqui demonstrado para vocês também poderem fazer aí e conferir, só que não vamos também perder tempo com isso, porque a gente já tem um vídeo e o que nos interessa aqui nesse vídeo é o cálculo das tensões normais numa seção transversal. Bom, mas resumindo aqui, né, só para fazer um resumo bem rápido aqui, de uma lembrança aqui, né, do que é o teorema dos eixos paralelos, o que esse teorema faz. Ele nada mais faz do que ele pega o momento de inércia de cada uma das formas que formam a seção transversal completa, ou seja, esse retângulo aqui de cima e esse retângulo aqui de baixo. Cada um desses retângulos possui um momento de inércia, tanto em relação a x quanto em relação a y, em relação ao seu próprio centro de gravidade. Ok? Então, por exemplo, esse retângulo aqui de cima, ele vai ter um momento de inércia em x e outro em y, os dois em relação a esse centro de gravidade aqui, que é o centro de gravidade desse retângulo aqui. E a mesma coisa acontece com o de baixo, tá? O retângulo de baixo, que é esse aqui, né, aqui embaixo, ele também tem um momento de inércia tanto em relação a x quanto em relação a y, os dois em relação ao seu próprio centro de gravidade, que está aqui, né, mais ou menos aqui na metade, né?
Ok, e aí o teorema dos eixos paralelos nada mais faz do que pegar esses momentos de inércia que estão em relação aos centros de gravidade das figuras e levar para o centro de gravidade da seção completa, ok? Então é isso. O cálculo está demonstrado aqui, e aí vocês podem fazer aí direitinho e olharem aqui. O terceiro passo é calcular a área da seção transversal. Isso aqui não tem mistério, certo? A área da seção transversal é o somatório das duas áreas, né, de cada um dos retângulos que formam a seção transversal. E aí, finalmente, a gente passa para o cálculo das tensões normais na seção transversal, ok? Então, essa é a equação que vai definir a tensão normal em qualquer ponto de uma seção transversal, beleza? Então, aqui, ó, sempre tenha atenção com as unidades. Cada um desses parâmetros aqui possui unidades, certo? Então, a gente tem que estar sempre atento às unidades que a gente está usando, para não ficar uma coisa está em centímetro, outra coisa está em metro, certo? Então, vamos seguindo. Aqui, a gente pega a nossa seção transversal e coloca pontos nela, né? A gente demarca pontos. Como eu falei, com essa equação, você vai conseguir calcular a tensão normal em qualquer ponto da sua seção transversal. Então, a gente pode escolher qualquer ponto aqui. Eu escolhi aqui nas extremidades, né? Para ficar aqui uma coisa mais coerente, né? A gente tem a delimitação de todas as tensões transversais que atuam na nossa seção transversal. Maravilha. Aí é importante você entender o seguinte. Tudo isso aqui, esse cálculo, será feito em relação ao centro de gravidade da nossa seção transversal. Por isso é tão importante lá no primeiro passo que a gente fez aqui, ó, a gente calcular a posição do nosso centro de gravidade, ok? Então, vamos seguindo aqui. Uma vez que a gente descobriu a posição dele, do centro de gravidade, aqui está aqui, ó, x e y, aí vocês vão entender por que eu não defini um sentido positivo para x e nem para y, tá? Então, eu não defini nenhum sentido como sendo positivo, como sendo negativo. A gente só tem a posição do centro de gravidade, ok? E aí, obviamente, aqui a gente vai demarcar o x e aqui a gente vai demarcar o y, ok? Mas não existe um sentido positivo ou um negativo, beleza? E vocês vão entender o porquê disso aqui. Então, adota-se o sinal negativo quando a ação exerce compressão no ponto e sinal positivo quando a ação exerce tração no ponto. Então, é por isso, ok? Porque eu sei que tem vocês vão ver por aí, muita gente ensinando assim, você bota o y para baixo como sendo positivo, o x para a direita como sendo positivo, um monte de coisa assim, só que aí você tem que ficar depois pensando o que está acontecendo com a ação, ok? Em relação ao ponto. Porque às vezes a ação está comprimindo e aí ele está no sentido negativo, começa a ficar uma coisa muito confusa, eu acho, tá? Então vocês vão ver que aqui não vai ter confusão. Se a ação estiver comprimindo o ponto, a gente vai usar o sinal negativo. Se a ação estiver tracionando o ponto, o sinal a gente vai usar positivo. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Tensão normal no primeiro ponto. É igual a, vamos lá, normal sobre a área. A nossa normal, não é a normal de compressão? Aqui, ó, compressão, tá? Se é de compressão, ela vai entrar sempre como negativo. Ok? Negativo. Menos 50 kN. Dividido pela área, certo? A área que a gente calculou aqui, ó. 0,06 metros quadrados. Ok? Só chamando a atenção. A normal, ela comprime a seção como um todo, certo? Ela é aplicada no centro de gravidade da seção. Ela está aplicada no centro de gravidade da seção. Então, na verdade, todos os esforços aqui, né, todas as ações, elas são consideradas sempre no centro de gravidade da sua seção, ok? Isso significa que a normal comprime a seção como um todo.
Então, todos os pontos da seção transversal sofrerão uma compressão de 50 kN dada por essa força normal aí, ok? Então, maravilha, menos 50 dividido por 0,06. Nessa primeira aqui, nesse primeiro ponto, eu coloquei as unidades aqui para vocês verem, ó. Então, a normal está em quilonewtons e a área está em metro quadrado. Maravilha. Então, vamos passar aqui para o nosso segundo termo. Momento em torno do eixo X. Maravilha. O que o momento em torno do eixo X, ó, está fazendo com o ponto 1? Vamos olhar lá para a nossa primeira imagem, né? Aqui, ó, o momento em X é esse aqui, o momento em torno do nosso eixo X. O nosso ponto 1 está aqui, ó. Ok? Ponto 1. Concorda que esse momento aqui, ó, está comprimindo a região aqui, ó? Esse momento, ele vai comprimir toda a região que está acima aqui, ó, do nosso centro de gravidade e tracionar toda a região que está abaixo aqui do nosso centro de gravidade, certo? Então, se o ponto 1 está lá para cima, esse momento em torno do eixo X está comprimindo o nosso ponto. Então, a gente vai entrar com ele negativo, menos 20. Aqui é a unidade, quilonewtons vezes metro. Vezes quem? Vezes o Y. Ah, quem é esse Y? É a distância entre o centro de gravidade e o ponto. Centro de gravidade está aqui, centro de gravidade está aqui, e o ponto 1, certo? Em Y, certo? É vezes Y. Então, a distância do centro de gravidade até o ponto 1, né, em Y, são, na verdade, 15 centímetros. Tá aqui, ó. Aqui fica talvez melhor, né? Aqui, ó, o centro de gravidade está aqui. Em Y, a distância são 15 centímetros, certo? Então, ele vai entrar aqui, ó, como 0,15 metro. Por quê? Porque a gente está usando metro e quilonewtons, ok? E dividido pelo momento de inércia em x da seção. O momento de inércia em x da seção é uma coisa que não vai mudar, certo? É o 8,5 vezes 10 a menos 4 metros a quarta, ok? Então, maravilha. Tá aqui, ó, metros a quarta. E aí a gente vai para o nosso próximo termo da nossa equação. É o momento, a gente vai tratar do momento em torno do eixo Y agora. Então, vamos ver o que ele faz com o ponto 1, se ele traciona ou se ele comprime, certo? Bom, o momento em torno do Y está aqui, ó, certo? Ele vai tracionar tudo que está à esquerda aqui, ó, olhando para essa imagem aqui do canto, né? Então, tudo que está para cá, para a esquerda, nosso centro de gravidade, está sendo tracionado pelo nosso momento em torno do eixo Y, certo? E esse momento está comprimindo tudo que está à direita do centro de gravidade da seção transversal. Se o ponto 1, tá, está à esquerda do centro de gravidade, quando a gente olha para essa imagem aqui, ó, o ponto 1, né, é onde está aqui, onde estaria a origem aqui, né, que a gente colocou para calcular a posição do centro de gravidade. Então, o nosso 1 estaria aqui, ó, o nosso ponto 1. Então, esse momento em Y está tracionando o ponto 1. Ou seja, ele vai entrar com sinal de mais aqui, ok? Então, mais 30 kN vezes metro, vezes x. Quem é x? Ah, x é a distância desde o ponto do centro de gravidade até o ponto 1 em x, ok? Então, nessa imagem aqui vai ficar melhor para a gente ver. Ó. O centro de gravidade está aqui. Até o ponto 1 em x, nós temos também 15 centímetros. Ok? Então, aqui, vezes 0,15 metro. Divididos pelo momento de inércia em relação a y, da nossa seção transversal. Quem é ele? 2,5 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Ou seja, isso aqui também não vai mudar. Os denominadores eles não vão mudar, porque eles têm a ver com a geometria da seção. Ok?
Então, vamos lá. Então, a gente pode calcular, calculamos isso aqui e chegamos neste valor aqui, tá? Em kN por metro quadrado. Maravilha. Agora, vamos passar para o nosso ponto 2. Nosso ponto 2, se vocês repararem aqui, menos 50 dividido por 0,06 vai se repetir. Por quê? Porque não importa o ponto. A normal, o esforço normal de compressão, está comprimindo toda a seção transversal como um todo. Então, para qualquer ponto, ela vai exercer menos 50 kN. Ou seja, ela vai exercer uma compressão de 50 kN. Ok? Então, maravilha. Agora vamos analisar o que o momento em X está fazendo com o nosso ponto 2. Não é isso? Vamos lá. O momento em X, ó, ele está comprimindo toda a região que está acima do nosso centro de gravidade, da seção transversal. O ponto 2 está acima também, olha lá. O ponto 2 está aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso ponto 2. Ou seja, o momento em torno do eixo X também comprime o ponto 2. Então, ele vai entrar aqui, ó, também com menos 20, ok? E qual que é a distância em Y do centro de gravidade até o ponto 2? Também são 15 centímetros, né? Ele está na mesma linha lá do ponto 1. E aqui o momento de inércia em X. Agora vamos analisar o que o momento fletor em torno do eixo Y faz com o nosso ponto 2. Olha lá. Aqui a gente tem o momento fletor em torno do eixo Y e o nosso ponto 2 agora está sendo comprimido por esse momento, certo? Ou seja, esse momento está comprimindo tudo que está aqui à direita, né, no nosso centro de gravidade da seção e tracionando aquilo que está à esquerda. Se está comprimindo, também vai entrar com um sinal negativo, ok? Então, menos 30 vezes quem? Vezes a distância do centro de gravidade até o ponto 2 em X. Ó, aqui, ó. MYY vezes X, ok? X é a distância em X, obviamente, do centro de gravidade até o ponto que você está considerando, beleza? Dividido pelo IY. Então, perceba o seguinte, a gente vai continuar aqui, mas perceba o seguinte aqui. O que muda e o que sempre vai ser o mais importante aqui, que é o que pode gerar alguma confusão, é você entender o que cada momento fletor está fazendo em relação a um determinado ponto que você está calculando agora. Se esse momento fletor está tracionando ou comprimindo esse ponto, ok? Porque o resto não há problema. E é justamente isso que gera confusão na hora do cálculo. Por isso que eu falei que quando a gente usa a questão do eixo positivo para cá, e aí tem a compressão, às vezes está dentro do eixo positivo, às vezes está dentro do eixo negativo, isso gera confusão. Então, quando você simplesmente olha para a sua seção transversal, olha para os esforços. Bom, os esforços eles são considerados no centro de gravidade da seção transversal. Beleza? Então, uma vez que você saiba disso, você pode entender. Bom, este momento comprime a região que está acima do centro de gravidade e traciona a região que está abaixo do centro de gravidade. Esse outro momento fletor traciona as regiões que estão à esquerda do centro de gravidade e comprime as regiões que estão à direita do centro de gravidade. Uma vez que você entende isso, aí você não vai ter mais problema no seu cálculo, ok? Então vamos seguir aqui, ó. Ponto 3. Aqui a parcial da normal continua a mesma e a gente vai ver o que o momento em torno do eixo X vai fazer em relação ao ponto 3. Bom, o ponto 3 está aqui, né? O momento em torno do eixo X continua comprimindo, certo? Aqui, ó. Por quê? Porque o ponto 3 continua acima do centro de gravidade da seção, que está aqui, certo? Então, maravilha, vai entrar com o sinal negativo aqui, ó. Aqui, menos 20. Aí eu fiz até de outra cor aqui para chamar a atenção. Agora,
Vai mudar essa distância aqui, não é mais 15 centímetros, né? É aqui, ó, o mx vezes y. Quem é o y? É a distância em y do centro de gravidade até o ponto que você está calculando. Então tá, se é o ponto 3 e o nosso centro de gravidade está aqui, o nosso centro de gravidade não está a 15 centímetros, ó, 15 centímetros desde aqui de cima, certo? Então a gente anda 10, não é isso? E mais 5. Ok, o ponto 3 não é esse aqui, ó, não está aqui? Esse é o ponto 3. Então, do centro de gravidade até o ponto 3, a gente vai ter 5 centímetros em y, ok? Então, 0,05, para a gente continuar mantendo em metro. Ok. Agora vamos ver o que o momento em torno do eixo y está fazendo com o ponto 3. Bom, o momento fletor em torno do eixo y está tracionando o nosso ponto 3, certo? Por quê? Porque o ponto 3 continua à esquerda do nosso centro de gravidade da seção. E é a região em que o momento em torno do eixo y está tracionando. Maravilha, então vai entrar com um sinal positivo aqui. Qual que é a distância em x do nosso centro de gravidade até o ponto 3? São 15 centímetros, ok? Então, maravilha. Calculamos aqui, chegamos nesse valor aqui. Aí passamos para o nosso ponto 4, que é, isso aqui é a mesma coisa do ponto 3, só que é o ponto do outro lado, né, da seção. Maravilha. Agora, o que vai acontecer? O momento em x continua comprimindo e o momento em torno do y passa a comprimir. O ponto 4, tá? Ponto 3, ele tracionava e o ponto 4 ele vai comprimir. E aí, a gente vem aqui para o ponto 5, tá? Você pode perceber que a parcela da normal, ó, é a mesma em todos os pontos. É o menos 50 dividido pela área, ok? Então, vamos aqui para o nosso ponto 5. O que o nosso x vai fazer em relação ao nosso ponto 5? Vai tracionar ou vai comprimir? Onde é que está o ponto 5? Está aqui, ó. O ponto 5 está aqui, certo? Então, desta vez, ó, esse ponto 5 está abaixo do nosso centro de gravidade. Então, ele está sendo tracionado pelo momento em x. Isso significa que ele vai entrar aqui com sinal positivo, mais 20. Vezes quem? Vezes o y, né? Quem é o y? Ah, o y é a distância em y, obviamente, do centro de gravidade, que é onde as ações estão aplicadas, até o ponto que você está calculando. Bom, aqui a gente tem 10 mais 30, certo? 40. Se daqui até aqui, até o centro de gravidade, a gente tem 15, o restante, né, que é onde está o ponto 5, o ponto 5 está aqui, ó, aquele aqui, 5. E essa distância vai ter 25 centímetros. Então, entramos aqui com 25 centímetros. Vamos olhar agora o que o momento em torno do eixo y vai fazer no ponto 5. Vamos lá. O momento em torno do y está tracionando o ponto 5, ou seja, ele está tracionando as regiões que estão à esquerda do centro de gravidade e o ponto 5 está à esquerda do centro de gravidade, certo? Então, ele vai entrar com um sinal positivo aqui. E aí, qual é a distância em x, agora, desde o centro de gravidade até o ponto 5? Bom, o centro de gravidade está aqui, certo? Até o ponto 5, em x, nós temos 5 centímetros, não é isso? Então, ele vai entrar aqui no nosso 0,05 metro. Ok, e aí esse valor, o ponto 6 é a mesma coisa, né? Só que aqui, no caso, o ponto 6, o momento em torno do y vai comprimir, ele está lá no lado oposto ao 5, certo? E aí a gente passa a ter todos os valores. E aqui, ó, eu só passei os valores para MPa, que basta você dividir, né, o quilonewton por metro quadrado, basta você dividir por 1000, cada um deles. E aí a gente tem os valores com seus sinais, e aqui entre parênteses, escrito se é tração ou se é compressão. Assim a gente calculou para todos os pontos que a gente marcou, né, na nossa seção transversal, a gente conseguiu calcular todas as tensões normais em cada um desses pontos. Então, vocês, só chamando a atenção,
Perceba que não é uma coisa muito complicada. A única coisa que precisa ter muita atenção é ver se a ação está comprimindo ou tracionando o ponto em que você está calculando, ok? Só isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.